Olá, você está no Samurai Morcego Animecast, meu nome é Rodrigo e hoje vamos comentar o capítulo 901 de One Piece, Território Inimigo, Bakura, onde os oficiais prosperam. Bom, vamos aí para esse episódio. Vou tentar ser o mais breve possível, porque esse episódio realmente não avançou muita coisa e o Kalu também não tá aqui, mas... né, vamos fazer aqui. Eu quero falar principalmente de um ponto que vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, que é o desbalanceamento dos inimigos, né? Que está acontecendo principalmente agora em Wano. Mas antes, se inscrevam no canal, né, para mais vídeos sobre One Piece. Curtam aí o vídeo, sigam o Twitter do Samurai Morcego no @samurai_morcego para bastante curiosidade, informações que a gente sempre posta lá na nossa página, né, no Twitter. E, bom, vamos falar um pouco sobre o episódio, né? Ele foi basicamente o episódio, a parte final do capítulo 914, né? Ele cobriu a parte final do capítulo 914 do mangá e também do início até a página 9 do capítulo 915, né? Então aí a gente teve mais ou menos umas 13 páginas adaptadas do mangá. Bom, o diretor de animação do episódio foi o Masahiro Kitazaki, que é Rank C. Ele já foi da Madhouse, né, do estúdio Madhouse. Ele fez alguns episódios de Hunter x Hunter e as pessoas consideram ele assim, um especialista em cenas de batalha, né, de luta. O que eu acho que foi colocar ele no episódio errado, sinceramente, porque a gente não teve quase nada de luta nesse episódio especificamente. E o diretor do episódio foi o Satoshi Ito, Rank C, também, né? E, bom, ele, assim, já apareceu aí recentemente no arco de Wano, no episódio 897, e é competente, né? A gente pode dizer isso dele, né? Bom, vamos falar um pouco então sobre o episódio. A gente pegou aí do cliffhanger do episódio anterior, que o Gazelle Man, né, agora a gente sabe o nome dele, que é o Homem Gazela, ele tava, né, sequestrando a Otama ali daquela casa de chá da Okiko, e enquanto o Luffy e o Zoro eles estavam enfrentando o Batman, né? E aí o Gazelle Man tava correndo, a Otama gritou, o Luffy percebeu, né, que ela tava sendo sequestrada. Só que eles não conseguiram, né? Porque o Gazelle Man, ele corre numa velocidade muito rápida. E aí a Okiko, né? Ela vai lá, ela vê, né? Que a Otama tava sendo sequestrada também. Ela sai correndo, entra na casa de chá, pega uma espada e monta em cima do Komatsu e sai correndo também, né? Aí a gente tem uma parte que o Luffy e o Zoro, né? O Luffy joga o braço dele pra pegar no Komatsu e aí os três personagens vão atrás da Otama. Duas coisas que eu quero falar aqui. Uma é o tópico principal desse vídeo e a outra é um paralelo aí sobre o episódio em si. Então, sobre o tema é que os personagens mais fracos estão ganhando uma certa capacidade aí de enfrentar meio que cara a cara, né, o Luffy e o Zoro, se utilizando às vezes de hack ou de armamento, ou até, né, parando os golpes do Luffy, como a gente viu nesse episódio com o Batman, de uma forma que não existe no mangá. Por exemplo, uma das primeiras vezes que aconteceu isso, nesse arco, é quando o Luffy percebe a espada que tava com o Hitetsu, né? E aí, lá, né, a gente percebe, ele, né, tem um sonzinho especial para esse momento, o olho dele dá um brilho vermelho, e aí ele percebe aquilo. A gente supôs na época que era hack de observação. Isso não acontece no mangá. E aí acontece algumas vezes isso de novo, do olho do Luffy ficar meio que vermelho e fazer aquele trim, sabe, um estalo assim de sonoro pra notar, né, que o Luffy percebeu alguma coisa e tal. Isso acontece durante esses últimos episódios de Wano, assim, denotando que ele está usando um hack e tudo mais. Só que também os inimigos estão fazendo isso. O Batman, no episódio anterior, também teve esse lance desse risco no olho vermelho e desse sonzinho.
denotando que ele também teria hack, o Batman, que assim, mesmo que a gente ainda não saiba exatamente no anime a hierarquia do exército do Kaido, a gente sabe que esses primeiros inimigos de arco sempre são os mais fracos, né, que aparecem durante um arco normal de One Piece. E aí, a gente vê nesse episódio o Luffy dando um soco com o braço dele em hack de armamento, e o Batman consegue parar aquele soco. Essa parte, obviamente, não tem no mangá, e é uma parte que todo mundo ficou bem intrigado, porque no mangá o Batman ele só serve pra essa parte, né, dele soltando flechas e tudo mais, e depois ele meio que some, assim, né, eu não lembro exatamente o destino dele depois, mas nenhum momento o Luffy enfrenta diretamente ele, e assim, não fica a compreensão de que o Batman era muito poderoso, não. Ele só era um cara meio rápido e ele foge, né? Antes do Luffy arrebentar ele. Nessa parte, parece que, assim, não, ele é forte. O problema é que, assim, ele é um lacaio muito baixo do Kaido. Esse desnivelamento dos poderes entre esse bando pode zoar um pouco, né, a nossa compreensão dentro do anime de One Piece sobre os poderes dos lacaios do Kaido e o do Luffy. O Luffy, pô, já é considerado o quinto Yonkou nesse momento. E aí ele não consegue parar nenhum golpe de um, né, ele não consegue acabar com um lacaio, assim, um inimigo tão baixo, né, na hierarquia. Então, esse lance do anime, muita gente fala que esse uso desse brilho no olho é uma coisa pra, tipo, ficar mais interessante visualmente. E, né, o anime, obviamente, ele é mais voltado para o público infantil, mas é uma coisa que a gente, né, tem que criticar aqui, que eles estão estendendo certas lutas e colocando certos elementos que são desnecessários e que, no final das contas, está até meio que tornando o Luffy e, né, os personagens, ele tá desnivelando as coisas, tá deixando o Luffy até mais fraco do que no mangá e tudo mais, né? E deixando alguns inimigos mais fortes do que eles realmente são, né? Então é meio que uma reclamação minha, né, desses últimos episódios, que eu acho que nesse episódio ficou muito, assim, muito evidente, né, que eles estão fazendo isso. Eles estão estendendo, eles estão deixando os caras mais fortes e tudo mais. Enfim, essa era a minha reclamação principal desse episódio. O que vocês acham? Vocês acham que eu tô certo? Vocês acham que é uma coisa natural do anime? E que talvez o Batman era realmente muito forte? Não sei, mas vocês me digam aí nos comentários abaixo. Enfim, continuando, também outra coisa que eu queria reclamar é que a animação desse episódio ela foi bem assim inconstante, né? A gente teve aí, talvez pela direção do Masahiro Kitazaki, eu não sei, os personagens, né, a anatomia dos personagens foi bem deformada em muitas situações. Às vezes os personagens estão bem longe do foco da câmera e eles não se importaram de desenhar muito bem eles. Eu vou deixar aí algumas imagens passando para vocês verem. Tem uma hora assim que até a proporção do Komatio, né, e do Luffy, do Zoro e da Okiko fica bem diferente do que a gente tá acostumado. Parece que o Komatio tem 3 metros, tem 2 metros de comprimento a mais do que ele realmente tem. É estranho, né, como eles estabeleceram essas anatomias. Mas enfim, também é uma coisa que eu notei que esse episódio eu acho que teve, assim, eu não sei se foi uma decisão intencional, mas eu não gostei muito, assim, de alguns momentos. Enfim, continuando, a gente tem aí, o Kiko se revela como uma samurai pro Zoro e pro Luffy. O Zoro fica meio que impressionado com a espada da Okiko, né? Fica meio, olha, tal, ela tem uma espada, tal, né? Qual que é o passado da Okiko, da onde ela realmente vem, né? Que a gente não sabe muito sobre ela. E é interessante de pensar nisso. E eles estão indo para Bakura, né, que é a cidade onde os oficiais habitam, que é a parte rica, né, da região. Fica próximo, né, a gente já sabe pelo episódio anterior, que fica próximo das ruínas do Castelo de Oden.
E aí a gente vê, né, que a gente tem um pouco da percepção, né, de como é aquela cidade e tudo mais. A gente vê, né, a gente vê de novo o Yokozuna, ele tá comendo lá do lado de um dos membros, né, do Kaido, que é o Mouseman. E uma coisa que eu também notei, que eu não notei quando eu li o mangá, mas agora, né, numa perspectiva que eu tô mais pra frente da história, é interessante notar como os soldados mais fracos do Kaido, eles nem ao menos têm nome, né? Tipo, eles são só... Os nomes deles são os nomes relacionados aos animais, né? Então tem o Gazelle-Man, tem o Batman, tem o Mouseman. Então, assim, eles são os mais fracos, provavelmente, do bando do Kaido. E aí depois tem os estrelas, né? Que são o Holden, Speed, e aí eles têm uma outra conotação pro nome deles, que é a maioria desses personagens, estrelas e até dos rankings superiores, são baseados em jogos de cartas ou elementos, né, de cartas de baralho. E isso a gente já percebeu, né, durante... Lá em Dressrosa, né, o bando do Don Quixote, né, do Flamingo, ele era baseado também, tinha o Pica, o Diamante, o Trebol, o Corazon, né, que eram todos, né, os elementos, né, das cartas. Tem o Joker, obviamente, o codinome do Flamingo. Tem, por exemplo, o Hawkins, que não é exatamente... O nome dele não é baseado em cartas, mas ele manipula as cartas, né, uma espécie de cartas. E agora a gente vê, né, que tem o Holden, Speed, né, e tem as calamidades, né, o que a gente conhece que é o Jack, que também é uma carta, o Queen e King também, né, que ainda não apareceram. E também, por incrível que pareça, o próprio Kaido tem um nome que lembra que se você trocar o I do Kaido por A, ele se transforma, né, na palavra na palavra em japonês, que é a mesma palavra para carta. Então, assim, todos ali têm uma relação com essa coisa de baralho, de cartas, e é bem legal, né? A Big Mom tinha aquela temática de todos terem um nome de doce ou algo relacionado à comida, e no Kaido, né, e todos os relacionados, e até os bandos relacionados a ele, que nem o do Flamingo, também tem essa relação com as cartas. Enfim, e aí a gente, né, vai pra parte que antes, né, o Yokozuna lá tá comendo, tá, ele tá se sentindo assim, né, ele quer chamar a atenção do Kiko, e aí ele não consegue, o Mouseman fala, não, mas você tem que se impor, né, aqui, né, em um ano a gente tem uma hierarquia, né, então é interessante ver essa coisa das hierarquias, das castas que eles dividem a sociedade, e o Yokozuna, ele é um dos mais privilegiados daquela casta, porque ele é como se fosse um jogador de futebol que é muito bem pago aqui no Brasil, né? Então ele é um lutador de sumô, que é o melhor, né, de Wano. E aí o Mouseman fala, tem que se impor, né? E aí o Yokozuna fica todo, né, querendo se impor, ele vai lá e quer comer o coitado do guaxinim dos donos do restaurante, né? E é uma cena bem, né, mostrando o quão perverso, né, é o grupo do Kaido, e o quão, né, eles querem realmente, assim, subir em cima da população de Wano, né? Uma coisa também interessante é que, também falando um pouco, comparando um pouco com o mangá, a cena que o Zoro aparece e meio que encara o Yokozuna não existia no mangá. Mas essa cena dele falando que o Yokozuna reclamando que o Zoro tinha uma aura estranha, por isso que ele foi embora, né? Ele não continuou flertando com o Kiko, é exatamente a mesma cena, né? Acontece no mangá. Então fica meio que assim, subentendido de que o Yokozuna acabou encarando em algum momento o Zoro no mangá, mas no anime a gente, né, mostra isso, né, e estende a cena e tudo mais, típico coisa que está acontecendo aí, né, e acontecia antes também no anime de One Piece. E aí a gente vai pra parte que o Tama finalmente conhece o Holden, né?
E, bom, essa parte, sinceramente, foi a pior parte do anime, assim. Eu gosto da Otama, mas eu acho que, assim, foi um filler que não acabava, assim. Foi muito lento essa parte do Holden ameaçando ela e tal, né? Eu achei extremamente anticlimático a forma como o Holden aparece de corpo inteiro, assim, o visual dele não dá um foco, né, no personagem para mostrar como é a anatomia dele, porque durante o episódio anterior e esse a gente via as sombras, via aquele leão e tudo mais. E aí tem uma cena que, a primeira cena que ele aparece de corpo inteiro é uma cena que ele tá se levantando, assim, é super rápida, não tem um foco. Eu achei que foi uma cena muito mal dirigida, assim, sabe? Em comparação a outras cenas de revelação, né, de personagens que é bem melhores. E é interessante porque o Holden até agora é o mais importante do grupo do Kaido que apareceu em um ano, né? Tirando o Jack, né, que a gente já conhece o visual e tudo mais, e o próprio Kaido. Mas, então, o Holden, né, que é uma estrela, né, do Kaido. A gente tem aí também outros 2 estrelas, né, nessa cidade, né, que é um a gente já viu, que é o Hawkins, mas também a Speed, né, que é um personagem aí que ainda não apareceu. Mas, sobre o Holden, né, é interessante ver o visual dele, a anatomia dele, porque denota essa problemática que esses caras têm, né, esses usuários de Smile, que a anatomia deles é toda deformada, né? Ele, por exemplo, tem uma fruta de leão, mas o leão meio que é como se fosse uma mutação, né? Porque tem um leão aqui na virilha dele, e é um leão que tem personalidade própria, né? Tem até nome, que é o Kamijiro. E aí os dois ficam meio que brigando entre si, né? Até a cara do Holden lembra um pouco um felino, né? Ele tem uns pelos de gato na cara, mas ele tem um leão, né? Então, assim, é uma mutação. Esses Smiles são basicamente uma mutação. Até que parece, assim, uma temática que o Oda quer passar, assim, com o ano, de que essa poluição toda, as águas poluídas e tudo mais, esses usuários de Akuma, né, de Smiles, né, que são Akumas no Mi falsa, faz parecer o ano um lugar, assim, até meio radioativo, assim, né, uma coisa meio pós-apocalíptica, assim, né, porque tem essas pessoas todas, parecem mais mutantes do que usuários de Akuma no Mi, que a gente já viu, né, durante o mangá inteiro, né. Então, assim, é interessante, mas a cena é muito chata, né, ele ameaçando tirar, né, os dangos que a Otama faz, né, pra acalmar, né, e controlar os animais. Aí ele queria saber como é que ela faz isso e tudo mais, e aí ele fica ameaçando ela. Eu achei muito chato, não acabava aquela cena. E aí foi isso, né, basicamente. Aí no final a gente vê o LOL, né, o Beppo vai avisar o LOL de que o Luffy entrou com tudo, né, com o Kamatio, com o Zoro, com o Kiko, dentro da cidade, né, dos oficiais. E eles não queriam que o Luffy fizesse isso, porque eles não queriam que o Luffy fizesse muito barulho. Mas ele foi lá, invadiu e foi quebrando tudo. E aí o LOL aparece falando que, putz, a gente vai ter que parar esse cara, sabe? Porque a gente não pode deixar o nosso plano todo ir por água abaixo por causa do Luffy. E aí, no final, né, a última cena foi até bem feita, assim, eu gostei muito de como o Luffy usa o hack, né, do rei dele, enquanto ele tá montado, para parar, né, os soldados, né, os samurais, né, que estão ali de frente, né, pra entrada da cidade. Aí o Luffy usa aquilo e aí a gente tem a transição pro To Be Continued, né, o clássico do One Piece, mas eu achei a transição muito bem feita, né, muito bem animada. E, enfim, minhas considerações são que foi um episódio bem medíocre. A gente falou bastante coisa aqui até, né? Mas, tipo, foi criticando basicamente o episódio. Eu achei a parte da Otama bem enrolado. Eu achei que o episódio podia ter mais conteúdo do mangá. Tem essa coisa também do desnivelamento dos poderes, né? Dos inimigos do Kaido que tá me incomodando. E eu acho que lembrando as coisas que acontecem no mangá, talvez ainda aconteça mais desses desnivelamentos, e toda vez que acontecer, obviamente que eu vou avisar aqui o que tem e o que não tem no mangá, para vocês saberem, né? Enfim, mas é isso, né?
O próximo episódio vai se chamar o Yokozuna em Ação, o Invencível Urashima atrás de Kiko, e a gente vê aí que vai ter bastante relação com o Yokozuna e o Luffy e o Kiko, eles vão se encontrar e tal, vai ter um clash aí entre essas duas pessoas, né, o Luffy e o Yokozuna, enfim. Mas é isso. A votação que a gente faz sempre lá no Samurai Morcego, né, no Twitter do Samurai Morcego, @samurai_morcego, a nossa votação do episódio foi totalmente empatada. As 4 categorias que a gente coloca estavam com 25% de votos. Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu sei que não é um episódio muito empolgante, mas eu tentei tornar a conversa o mais interessante possível. Se vocês tiverem aí alguma crítica ou algum comentário sobre o que eu falei aqui, comentem aí abaixo. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para mais vídeos sobre One Piece. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Falou!